Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Lição de número 2: a mordomia cristã como generosidade. Esse é um tema trazido pela nossa lição acerca da mordomia e hoje, em particular, da mordomia como generosidade. A mordomia nos remete a serviço. A origem da palavra mordomo ou mordomia nos leva a servo, muito também parecido a escravo, né? Porque o escravo servia ao seu senhor e o servo, né, também serve ao seu senhor. Nós somos servos de Deus em relação a Deus e em relação ao próximo. Essa harmonia em relação a Deus, em relação ao próximo, ela sempre é trazida, né, pelos evangelhos de Jesus, né, quando diz que como nós podemos amar a Deus que nós não vemos se nós não amamos aquele que está próximo de nós, né? Portanto, Jesus lança essa pergunta. Então, sempre tem dito aqui que a nossa fé em Cristo, o perdão que Deus nos dá, passa também pelo perdão do próximo. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz que nós devemos perdoar os nossos pecados, que Deus perdoe os nossos pecados, assim como temos perdoado os nossos devedores. Veja que há uma total ligação entre receber o perdão de Deus e perdoar o próximo, né? Está tudo interligado, né? A própria cruz, né, no sentido perpendicular, aponta para a eternidade, para o céu, e no sentido horizontal aponta para o próximo, para a humanidade. O autor da nossa lição inicia a nossa lição, a mordomia cristã como generosidade, né, dizendo assim: a proposta nesse trimestre é expor o tema da mordomia cristã sobre a ótica da generosidade. Precisamos, então, mostrá-la em nossas atitudes de voluntariedade, contribuição e posses. O grande desafio à generosidade é deixar de olhar para o que é meu e passar a olhar a necessidade do outro, à luz do ensinamento de Jesus. Veja que Jesus é sempre o nosso referencial verdadeiro. Não importa o que eu diga, não importa o que o autor da lição diga, Cristo é o nosso referencial verdadeiro. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos seguir, né? É em direção a Ele. Se Ele foi generoso, sendo Deus, né? E se despindo, né, da sua glória para encarnar na forma de homem, né? E sofrer todas as privações, todos o vitupério, toda a vergonha, né, que ele sofreu por amor a nós, está aí um grande exemplo de generosidade. Então, meus irmãos, o autor da lição cita 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, como o texto base dele. Ou seja, ele botou: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos lá de Coríntios. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse versículo, né, dito por Paulo aos Coríntios, ou seja, aos irmãos que estavam em Coríntios, ele nos remete a um estado, né, a um estado de dar, de se doar, não por obrigação, não por pesar, com tristeza ou por necessidade, mas por generosidade, né, por amor, por devoção. No Evangelho de Jesus, tudo é assim, né? Nós seguimos a Jesus não porque vamos para o inferno, se não seguirmos. Nós seguimos a Jesus porque reconhecemos que Ele é o nosso Deus, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor.
É prazeroso seguir a Jesus. É alegre, é feliz, é gratificante estar com Ele, andar com Ele, ser consolado por Ele, ser alcançado por Ele, vê-lo agir em nossas vidas. Isso é maravilhoso, essa é uma experiência da qual nós vivemos no dia a dia. Nós oramos, Ele nos ouve, Ele nos atende. Ele não nos atende e ainda assim entendemos que o não atender é uma generosidade, porque para nós poderia fazer muito mal e nós não sabemos disso, mas Ele sabe. Então, até mesmo na oração não atendida, devemos entender e agradecer a Ele pela sua misericórdia e pelo seu infinito amor, porque se não recebemos, é porque pedimos mal. Então, meus irmãos, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, o estado pelo qual nós fazemos as coisas para o próximo ou para Deus tem que ser um estado de alegria, tem que ser um estado de satisfação, um estado de amor. Contra o amor, não há nada que possa prevalecer. O amor permanece, nem o fogo é capaz de queimar o amor, ou seja, queima as nossas obras de palha, mas não queima as obras feitas com amor, porque elas permanecem, né? Nós somos filhos da graça de Deus, isso nós sabemos. Jesus não nos amou primeiro, Ele se entregou na cruz por nós, Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou uma dívida que tínhamos, que era o pecado, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Então nós somos filhos dessa graça de Deus, dessa generosidade de Deus na pessoa de Jesus. Então nós somos filhos da graça de Deus e nossas doações precisam ser frutos da nossa gratidão. É o que o autor da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quis dizer aos discípulos, ou seja, à igreja que estava em Coríntios. Somos filhos da graça de Deus e nossas doações precisam ser frutos da nossa gratidão. Não uma obrigação, não uma necessidade, uma tristeza em fazer aquilo que nos é proposto a fazer. Entende? Se for obrigação, não gera graça, não é graça. Né? Se for obrigação, não é graça. E se alguém precisa de lei para contribuir, então não é gratidão. E sem gratidão não há devoção, há obrigação. E obrigação, meus irmãos, não gera culto a Deus, não glorifica a Deus, gera apenas barganha, troca. Eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar alguma coisa em troca. Não é assim. Eu tive um exemplo na família de uma prima que, ao ver sua mãe enferma, disse para mim que se sua mãe fosse curada, ela aceitaria Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Eu disse para ela, prima, se depender da sua mãe ser curada através do seu voto, pode preparar o velório, porque isso não vai acontecer. Ah, mas por que não, Ricardo? Eu falei assim, porque Deus não faz barganhas. Deus não vai trocar a vida da sua mãe pela sua salvação, porque Ele já pagou o preço, já está consumado. Ele não precisa fazer nada mais por nós. Na verdade, Ele nunca precisou. Ele fez porque Ele quis, por amor, por generosidade. Então, disse para ela que se você quiser realmente aceitar a Cristo e seguir a Jesus Cristo, entenda que Ele morreu por você e que não há nada mais a ser feito. Está consumado. Tetelestai, como foi dito. Então, meus irmãos, não há barganhas a ser feito. Portanto, se for por obrigação, se for pela lei, né, isso não gera culto. Né, isso não é gratidão. Tá? Isso é obrigação. E obrigação não glorifica a Deus. É isso que nós estamos tentando dizer aqui. Mas o autor da lição também nos remete a alguns textos bíblicos, como em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas,
outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Há uma pequena confusão aqui quando as pessoas acham que por ser generoso eles se tornarão ricos. Deus os tornará ricos quando eu disponho das minhas dispensas, do meu dinheiro para ajudar outras pessoas. Não é esse o significado do texto. O significado do texto quer dizer que se eu ajo com misericórdia, com generosidade para com alguém, certamente alguém será generoso para comigo e agirá com misericórdia para comigo. Até porque o convite não é para se tornar rico, porque sabemos que a riqueza muito nos atrapalha ao entrar no reino dos céus, né? Porque o dinheiro exerce sobre muitos de nós, né, a influência de uma divindade. Sem o dinheiro, nós não somos felizes, nós não vivemos, nós não sorrimos, né? Precisamos ser ricos para poder ajudar. Isso é um grande equívoco. Então, meus irmãos, esse é o sentido do texto, né? O generoso prosperará. Sim, prosperará por quê? Porque quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a conclusão do versículo. Tá? E também outro versículo nos diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ora, meus irmãos, esse versículo nos remete a quem de fato nós somos. Se nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos a Ele. E se nós seguimos a Ele, nós obedecemos a Ele. E Ele sempre foi extremamente generoso na vida em que viveu aqui. Ele sempre se compadeceu do aflito, do necessitado, e a respeito de seus familiares, ele sempre também esteve presente lá nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho, já que o vinho era a alegria daquela festa, né? Além, claro, das núpcias dos noivos. Portanto, Jesus transformou a água em vinho em pedido, em atendimento àquilo que foi solicitado pela sua mãe, Maria. Portanto, Jesus também nos afirma que a sua família e os seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Portanto, sou eu, é você, somos todos nós que buscamos em Cristo, né, a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, vai sempre surgir aquela pergunta, mas o que é generosidade? Qual é a definição de generosidade? Generosidade pode ser definido como sendo a qualidade de ser generoso. Então, generosidade é uma qualidade? Então é algo bom. Se é uma qualidade, generosidade é algo bom. Ser generoso é ser bom, é ser misericordioso, e isso é uma qualidade boa. A outra definição de generosidade é que generosidade é uma virtude. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Ora, ser generoso é dispor a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Isso é muito interessante, muito importante. Estarmos sempre dispostos a ajudar, dispostos a socorrer, dispostos a amar, né? É um estar permanente, né? Mesmo estando rodeado de obrigações. Ou seja, temos vários afazeres, mas eu vou parar para ajudar, eu vou parar para socorrer, né? E aí nos remete lá a parábola, né, do bom samaritano, né? Aquele que, mesmo estando a caminho do trabalho, mesmo estando com uma obrigação a ser cumprida, ele parou tudo para socorrer aquele que estava caído. E os outros? Os outros não fizeram. Os outros passaram ao largo. Essa é a omissão homicida, ou seja, é a omissão que mata, porque aquele homem haveria de morrer se não fosse socorrido.
mas o generoso samaritano, o bom samaritano, que tinha uma qualidade de generosidade, uma virtude, esse dispôs a sacrificar o seu tempo, os seus próprios interesses em benefício daquele que estava caído, de um samaritano. E Jesus propositalmente fala do samaritano para o judeu que o questiona, porque o judeu odiava os samaritanos. E, portanto, se referir ao samaritano que socorria um viajante caído que foi assaltado, né, era motivo para ele entender que não há acepção de pessoas, né? Ou seja, aquele a quem nós achamos que não vale nada, ele é capaz de exercer misericórdia, e nós que achamos que somos tão santos, tão justos, tão separados, somos incapazes de agir com misericórdia. E nós temos exemplos clássicos disso, né, na nossa fé cristã. Quando fazemos tão pouco e há quem a Deus não conhece como nós conhecemos, que fazem bem mais do que nós. Portanto, nós precisamos entender que nós temos a consciência de Cristo. Nós nascemos de novo. Portanto, temos que ser imagem e semelhança de Jesus. Essa é a importância. Então, generosidade é uma qualidade, é algo bom, e generosidade é uma virtude, de dispor a sacrificar os nossos próprios interesses em benefício de outra pessoa. É um estar disponível, mesmo estando rodeado de obrigações. É um estar em permanente disposição em ajudar o outro. Não é uma obrigação, um dever, mesmo para o cristão, mas como um estado de satisfação de agir generosamente. Porque não é uma obrigação para o cristão. Não deveria ser. Meu irmão, não é uma obrigação, minha irmã, não é uma obrigação, porque, como vimos anteriormente, no relacionamento com Jesus, nós não fazemos nada por obrigação, fazemos por reconhecimento. Fazemos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro e nós o amamos e amamos o próximo. Portanto, essa é a nossa verdade, a nossa realidade, a nossa consciência. Muito importante essa definição de consciência. Para se entender o Evangelho de Jesus, tem-se que olhar a vida com o mesmo tipo e qualidade de amor que Jesus demonstrou em sua existência no tempo e no espaço, ou seja, na sua encarnação. Isso quer dizer que, para a gente entender o Evangelho de Jesus, a gente tem que olhar a vida de Jesus e seguir o seu exemplo com o mesmo tipo e qualidade de amor que ele demonstrou na sua vida, na sua existência por todos nós. Então, a gente tem que entender que o Evangelho é isso, não é outra coisa. Ah, mas está sendo pregado, meu irmão, olha para Jesus. Ele é a nossa chave hermenêutica, a nossa interpretação da vontade de Deus, porque ele é o verbo que se fez carne, disse João, né, no seu evangelho. Né? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra que se fez carne. Ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O que ele disse está dito e cabe a nós, né, seguir. Portanto, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Se nós temos a mente de Cristo, meus irmãos, vamos agir como Ele agiu. Vamos amar como Ele amou. Vamos nos dar como Ele se deu por nós. E qual o objetivo em conhecermos a Jesus e segui-lo como sua igreja? Né? Tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Nós somos igreja para quê? Nós somos igreja, tá, para sermos como Jesus, a imagem e semelhança dele. Este é o propósito de Deus para o seu povo, é que nós nos pareçamos cada dia mais com ele,
O apóstolo Paulo resumiu dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo percebeu isso, sabia que ele tinha que ser um imitador de Jesus. Portanto, ele nos convida a sermos imitadores como ele era do Cristo, de Jesus. Jesus disse que o que diferenciaria seus discípulos do resto da sociedade humana seria o amor com o qual eles deveriam amar uns aos outros. Isso faz a diferença. Ou seja, nós vamos ser identificados como sendo discípulos de Jesus pelo fato de andarmos como ele andou na vida. O amor com o qual ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Então, Jesus disse que o que diferenciaria seus discípulos do resto da sociedade humana seria o amor com o qual eles deveriam se amar uns aos outros. Então, meus irmãos, tudo nos remete ao amor. A generosidade parte do amor, não parte da obrigação, não parte da lei. Ela parte do amor, de um reconhecimento que vem de dentro para fora. É algo da regeneração, né, que Cristo produz em nós, que não é a carne nem o sangue que revela, mas é o Espírito de Deus, né? A ética da fé em Jesus é amor. A fé que é sã, do ponto de vista de Jesus, é aquela que confessa que Jesus é o Cristo de Deus para todos os povos e que busca andar em amor prático, posto que a genuína fé opera pelo amor. Ou seja, a fé genuína é aquela que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus para todos os povos e que busca andar em amor prático. Olha aí, andar em amor prático, posto que a genuína fé opera pelo amor. Então a nossa genuína fé tem que operar pelo amor, não por outra via. Há um texto em João capítulo 13, 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E o versículo 35 de João 13 diz assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha aí. E também 1 João capítulo 4, agora não João Evangelho, mas 1 João, versículo 19 e 31 diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão e quem vê não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma ao seu irmão. Olha a importância do amor, olha a importância da generosidade, né? Que é uma virtude, né? Que é algo bom, né? Como diz o apóstolo João, o que João disse? Aquele que ama a Deus, a quem não vê, manifesta o amor de Deus naquele a quem ele vê, de modo que a complementaridade da consciência da fé e da relação com Deus acontece nesse nível. Que nível? No nível horizontal, do meu irmão, do meu próximo. Toda experiência com Deus que não desemboca no encontro com o próximo e na percepção do próximo e no amor ao próximo, não foi experiência de Deus profunda e genuína. Ou seja, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, não participou de uma experiência com Deus genuína, profunda. Esse precisa conhecer de perto Jesus. Portanto, Jesus é o nosso maior exemplo de generosidade e mordomia. Olhem para a cruz e veja que verdadeiramente ele era o Filho de Deus
Ele se despiu da sua glória de Deus e encarnou como homem, padecendo de toda dor. Diz assim o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, revelado na nossa lição. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. O que corrobora tudo aquilo que foi dito aqui por mim e também pelo autor da lição na revista. Portanto, meus irmãos, ele é o mordomo das nossas almas. Cristo, ele veio para nos servir. E quanto mais invisível é o mordomo, melhor ele é. Né? Porque o mordomo não faz as coisas dizendo, olha, eu fiz. Não, ele faz as coisas de maneira apropriada, de maneira oculta, né? E com Jesus não é muito diferente disso, porque ele está sempre a fazer por nós tudo, e nós sequer nos percebemos que ele está cuidando de nós. Todos os dias o amor dele nos alcança, e nós não damos conta desse amor. Vivemos como se tudo dependesse de nós, mas não é assim. Todo dia as suas misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas. Isso é uma prova de amor, isso é generosidade. Deus cuidando de nós, ainda que nós não percebamos. Ou seja, ele age, né, de forma invisível. Né? E quanto mais invisível ele é, mais ele se revela a nós. É uma grande contradição, porque é uma coisa da fé, né? É uma coisa da fé. A gente sabe o que é isso quando a gente bebe da água da vida, né? Quando a gente nasce, né, do Espírito, né? Maravilhoso. Então, meus irmãos, há apenas duas maneiras de responder à graça de Deus em Jesus. Quais são essas maneiras? Gratidão e generosidade. Em tudo o que fiz, disse o apóstolo Paulo, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35. Então, há maior felicidade em dar do que receber, meus irmãos. A lição é maravilhosa. A lição nos mostra a importância do serviço ao próximo, mediante a tudo aquilo que Deus tem nos dado. Se reconhecemos que Deus é quem cuida de nós, precisamos cuidar do nosso irmão, precisamos cuidar do nosso próximo. Se reconhecemos que Deus nos ama incondicionalmente, precisamos amar o nosso próximo incondicionalmente. Mas ele, meus irmãos, não importa o que ele seja, ou seja, não importa os seus pecados, as suas fraquezas, o que importa é que o nome do Senhor será exaltado na nossa vida e na vida dele. Fiquem na paz de Cristo, Deus os abençoe, em nome de Jesus, e que essa palavra seja profunda dos nossos corações. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Deus os abençoe. Amém.